Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma entrevista, esta feita Manuel Fernandes, 69 anos, uma das maiores glórias vivas do nosso futebol português. É ainda hoje o segundo melhor marcador da história do Sporting Clube de Portugal, atrás apenas do mítico Fernando Peroteu. É também o jogador com mais jogos no principal escalão do futebol português e ainda para acrescentar, enquanto treinador, foi um dos mais míticos da segunda divisão. Manuel Fernandes, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Então, obrigado, também é um prazer para mim também. Disse que foi, nos anos 70, 80, um dos mais míticos do nosso futebol, sem dúvida uma década marcante em termos de futebol português, mas ainda antes, recuando aos primeiros tempos, aqui nesta região de Sarilhos Pequenos, Concelho da Moita, era apenas um menino que queria ser jogador de futebol, certo? Sim, foi sempre um dos grandes, uma das minhas grandes aspirações, desde criança. Eu, nesta rua que aqui estamos, foi onde eu nasci. A minha mãe incutiu-me o vício do futebol. Nunca me faltou bolas para jogar. Podia-me faltar tudo, mas bolas nunca me faltou. E jogávamos aqui a nível de ruas. Isto é uma aldeia com 5 ou 6 ruas e havia 5 ou 6 equipas. E nós jogávamos uns com os outros, um bairrismo muito grande, mas competitivo. Aquilo que fazem hoje lá nas equipas, nas escolas de futebol e os clubes que têm hoje academias que os miúdos começam a jogar desde os 8 anos até ao... Nós não, eu posso dizer que quando quando calcei botas de futebol pela primeira vez, foi já com 16 anos, não é? Porque nós na rua nós jogávamos com botas, jogávamos com uns com sapatilhas, outros descalços, outros com isto, mas e depois nestas ruas todas, e mais um ou outro que veio de fora, alguém de Sarilhos viu que havia miúdos com competência, havia miúdos com qualidade, e pela primeira vez o Sarilhos meteu os juvenis. Foi a primeira vez que meteu os juvenis. E foi aí, eu tinha 16 anos, o Viriato tinha 15, e outros que eram mais novos que eu. E o que é que aconteceu? Nós sentimos que éramos tão bons como os outros. É que sentimos mesmo. Nós chegámos pela primeira vez a jogar com botas. E chegámos à primeira fase, que eram 6 equipas aqui perto de nós. As Moitas, o Montijo, o Pinhal Novo, aqui, equipas daqui. E nós ficámos apurados para a segunda fase. Foi o Montijo em primeiro e nós em segundo. Depois fomos à segunda fase com Barreirense, Cufo, Seixal, Sesimbra e Vitória de Setúbal. E nós ficámos outra vez apurados para o Nacional. Em segundo lugar, atrás do Vitória de Setúbal. E fomos para o Nacional e eu lembro perfeitamente, nós apanhámos o Bolêncio, o Carcavelos e o Cova da Piedade. E eu falhei das penaltis, porque senão a gente tinha passado para os quartos de final e para as meias finais para campeões de juvenis. Só que nós empatámos no Belenenses 2-1 e perdemos aqui com o Belenenses 3-1. E eu falhei um penalti com o Belenenses. E depois também falhei em Carcavelos, que fazia 1-0 e depois perdemos. E nós não ficámos apurados aí, acho que passou o Belenenses. E portanto, mas para miúdos que entraram pela primeira vez, já se via a qualidade dos miúdos que havia aqui nesta aldeia. Mas, com 16, 17 anos, entrei na primeira equipa do Sarilhos, certo? Aos 17. Depois, o Sarilhos não meteu júniores no ano seguinte, meteu juvenis, não meteu júniores porque não tinha muitos júniores. E eu não tinha idade para jogar nos júniores. Fui treinar ao Benfica, fui treinar ao Sporting.
Em juvenis, nada. Antigamente as experiências não valia nada. As pessoas ouviam, tinham olheiros, que hoje chamam-se os scoutings, tinham olheiros e vinham ou não. E, portanto, eu disse ao meu pai, o meu pai não queria que eu jogasse aqui no Cenas, porque diz que eram homens muito mais velhos que eu, porque eu tinha uma mania que os miúdos, antigamente, não podiam estar com os velhos, com os mais idade. E eu disse, não, pai, eu vou jogar para o Sarilhos. É para o Sarilhos mesmo que eu vou jogar. E embora o fiz, porquê? Porque aqui havia os olheiros da CUF, do Barreirense, do Vitória de Setúbal, estão sempre a ver jogos aqui das terceiras divisões, que nós entramos para a terceira divisão, que era a terceira divisão, que foi o primeiro ano que a terceira divisão existiu. E pronto, nós tínhamos uma equipa um bocado limitada, as pessoas trabalhavam e muitas vezes não queriam ir ao Algarve e às vezes não tínhamos jogadores para ir jogar, até jogavam 2 ou 3 guarda-redes no ataque e não foi. Mas a mim correu bem. Porquê? Porque eu ainda fui o melhor marcador da equipa, com 17 anos, e um olheiro da CUF viu-me aqui a jogar e o que é que aconteceu foi que no ano seguinte fui para a CUF. Uma equipa já com grande prestígio, porque a CUF era um grande prestígio. Para lá das condições, que já lá vamos, tinha também, era na altura uma das poucas equipas que não descia divisão, que se mantinha sempre ali. A CUF tinha muito melhores condições que o Sporting, com o Benfica ou com o Porto, para treinar. Eu estou a falar para treinar. E em termos de balneários, em termos de tudo, saunas, banhos turcos, tudo. E eu fui para a CUF. Joguei o primeiro ano joguei nas reservas, joguei todo o ano nas reservas, e tu há bocado frisaste uma coisa, eu nas reservas comecei logo a marcar golos, sempre a marcar golos, e à sexta jornada do campeonato, salvo erro, foi em outubro, 29 de outubro de 69, foi o meu primeiro jogo na primeira divisão. Foi a minha estreia, como eu marcava golos da reserva, o Costa Pereira era o treinador da CUF, convocou-me para ir jogar com o Benfica. E eu fui jogar com o Benfica, fiquei no banco, e o Eusébio já tinha marcado 2 golos, e eu quando entrei, com os nervos, isso aí, eu senti que de facto as coisas eram totalmente diferentes. Hoje os miúdos andam com muito mais à vontade do que nós, porque antigamente um miúdo de 18 anos era difícil jogar numa equipa da primeira divisão. E eu joguei, e fui convocado nesse ano, mas por isso é que eu te digo, tu disseste aí uma coisa que é verdade, que muita gente não sabe, mas eu sou o jogador com mais jogos na primeira divisão nacional. É, muita gente não sabe. Eu próprio não sabia. Mas há muita gente que não sabe intencionalmente, porque se fosse um jogador do Benfica, se fosse um jogador, principalmente mais do Benfica, aqui o Porto é mais de outras coisas. Agora o Benfica, se calhar estavam sempre a repetir que é o jogador que marca que tem mais jogos na primeira, porque isto parece que não, mas para mim tem muito valor. Porquê? O miúdo aqui de uma aldeia que andou numa vida desportiva e tem estes jogos todos na primeira divisão nacional, para mim é motivo de orgulho. Eu não sei se para as outras pessoas isso não me interessa. Eu já ganhei muitas coisas no futebol, mas este é dos melhores orgulhos que eu tenho, porque já no futebol existiu Eusébios, existiu Colunas, existiu Ias Alves, existiu tanta gente que antigamente ficavam nos clubes todas as vidas, e eu demonstrei que fui regular ao longo da minha carreira. Portanto, com estes jogos todos fiz. E foi na CUF, depois, no ano seguinte, veio um treinador para a CUF, chamado Carlos Silva, e lançou-me logo no primeiro jogo do Campeonato Nacional a titular com 19, já tinha 19 anos. A CUF tinha essa situação quase sui generis de ser uma empresa, mas também um clube de futebol. Mas falando um pouco dessa zona do Barreiro, mais da margem sul, antigamente, anos 80, 70, havia muito esses jogadores de qualidade que alimentavam o futebol português. Pegando também no facto de ter sido coordenador de scouting do Sporting, sente que esta zona aqui da margem sul já não consegue dar tantos talentos, não são tão vistos? O que é que se passa? Antigamente era mais fácil.
Antigamente, os scoutings hoje têm uma forma, e eu nem concordo nem discordo, não tenho que concordar nem que discordar, tenho que aceitar. Mas eu estive no scouting e eu nunca dominei muito as redes, lá os computadores, nunca dominei nada. E se calhar fui prejudicado por isso. Porque hoje querem tudo que seja tudo logo, para enfiar no treinador, no diretor, estás a perceber? E eu, pronto, eu ia ver os jogos ao estrangeiro, vinha cá, em alguns falava com o treinador, diretamente, fazia os meus relatórios e entregava os meus relatórios a algumas pessoas. Eu estou convicto que, se calhar, muitas vezes os relatórios não chegavam a quem devia chegar. Mas trabalhei no Sporting nisso de um ano e tal, mas uma das coisas que eu sinto, de facto, é que tenho vocação para ver o que é um avançado como deve ser, um defesa como deve ser, pelo menos ao meu gosto. Mas não era uma área que me sentisse à vontade. Porquê? Porque não dominava. A gente hoje vai ver, eu ia ver o jogo com alguns scoutings de outros clubes, faziam pontos, um ponto aqui, um ponto ali, levavam tudo escrito, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Características, né? Eu não sei o que era. Estava lá escrito, mas eu não sei o que era. E eu digo assim, pá, eu para ver um jogador, eu digo assim, este jogador está preparado para a alta competição, não está preparado para a alta competição, mas também compreendo que, de facto, isto agora mudou tudo. Sim. E isto é a evolução dos tempos. E tenho que aceitar. Mas há coisas que muitas vezes nós vimos, e eu não vou falar disso, mas eu referenciei jogadores para o Sporting que hoje estão em grandes clubes europeus, nos melhores da Europa, e que podiam estar aqui no Sporting muito, muito, muito baratinhos. E referenciei-os. Não vou falar em nomes, não vou falar nada, mas a jogar em grandes clubes, de Real Madrid para cima até. E falando nesses grandes clubes, sei bem que nessa altura havia a tão falada lei da opção, mas isso foi determinante para que não fosse para o estrangeiro, por exemplo? Não, eu nunca tive essa... Eu sentia muito bem no Sporting. Eu, se quisesse ter ido para o Benfica, ganhava 10 vezes mais do que ganhava no Sporting. Só num cheque que me punham na mão. O Benfica pôs-me um cheque na mão. 10 vezes mais do que o que ganhei durante 12 anos no Sporting. Portanto, não era a minha... Eu compreendo hoje os jogadores, são jovens, têm ambição, mas eu tinha que me sentir bem no sítio onde estava. E eu, quando entrei no Sporting, era um objetivo que eu tinha na vida, ingressar no Sporting, jogar no Sporting, nem que fosse uma única vez, vestir aquela camisola, até porque a minha mãe meteu-me sempre na cabeça que eu iria chegar ao Sporting. E depois eu fui aos Estados Unidos para assinar para um clube. O presidente disse que eu ia ficar lá, mas depois não tive vontade de ficar, quis ficar no Sporting. Quis ficar no Sporting porque eu no Sporting consegui uma coisa. No Sporting consegui um estatuto, por lá está, pus o segundo melhor marcador, os anos todos que cheguei no Sporting, ter mais jogos, sou dos terceiro ou quarto jogador com mais jogos no Sporting. E o dinheiro que eu se calhar deixei de ganhar ao mudar de clube naquela altura, se calhar já recuperei nestes anos todos que estou no Sporting. Já tive como treinador, já tive como treinador adjunto, já tive como diretor, já tive como scouting, e agora estou na televisão do Sporting. Portanto, já tive em várias situações, em várias posições no Sporting. E o dinheiro que eu não ganhei nessa altura distribuiu-se agora por estes anos todos nas mais diversas funções. Portanto, não estou arrependido de nada. Se tenho ido para o Benfica, eu nunca seria do Sporting nem do Benfica. Os sportinguistas ou os benfiquistas, quando um jogador vai do salto de um para o outro, não olham da mesma forma para um jogador que está sempre nos clubes.
Mas tocando ainda no Sporting, essa primeira temporada a equipa teve alguma instabilidade, fruto das muitas mudanças de plantel, mas ficaram num quinto lugar. Mas o Manuel Fernandes acaba por fazer 26 golos em 29 jogos. Seja apresentado para o... Logo, eu lembro, eu por acaso ainda há pouco falei do Paulinho para não se enervar, que isto acontece aos avançados. Eu, os primeiros 5 jogos, não tinha feito golos, só tinha feito nos jogos particulares. E é evidente que as pessoas, olha lá, foi mais um flop para o Sporting. E depois, que é um facto, é que marquei o primeiro golo na Taça UEFA em Malta, num campo pelado. Marquei um golo de pontapé de bicicleta, que não é bem pontapé, que eu não sei dar pontapés de bicicleta. Um pontapé assim de moinho, marquei um golo e a partir daí comecei a marcar e nunca mais parei. E fiz nessa altura 26 golos no campeonato. E pronto, e o Sporting ficou em quinto lugar nesse ano. Sim. Nem a UEFA foi. Mas quando chegou não haviam aqueles ecos de substituir o grande Yazalde? Não, eu nesse aspecto eu confiava muito em mim. Eu confiava muito em mim, não tive esse complexo de substituir, até porque o Yazalde era um dos meus ídolos. O Yazalde, o Damas, outros jogadores eram um dos meus ídolos. Mas nunca tive esse problema de ir substituí-lo. Nunca meti isso na cabeça. Mas face ao Yazalde, o Manel era mais posicionado, tinha mais liberdade, mais móvel. Eu tinha uma forma de jogar diferente do Yazalde. E qual era a sua maior característica enquanto jogador? Eu acho que era... Não vale dizer golos. De frente para os jogadores, com o drible e a visão de jogo. E a perspicácia, quando um colega meu ganhava a linha, colocar-me na posição certa para... Eu tinha que conhecer os meus colegas que cruzavam e colocava-me na posição certa para, no cruzamento, antecipar-me às defesas adversárias. Eu aqui há dias estive aqui, eu estou aqui e estive a ver em 100 golos que eu marquei, tenho uma coisa que tem 100 golos. As pessoas não sabem, não pensam que eu só jogava com o pé direito. Eu marquei em 100 golos, marquei 18 golos com a cabeça e 18 golos com o pé esquerdo. Portanto, 36, o que equivale a dizer que são 36% de golos que não foram com o pé direito. E isso foi só nesses 100, mas eu tive noutros que marquei, porque eu acho que hoje não se finaliza de forma tranquila, finaliza-se muito tenso, os jogadores finalizam com aquela algosice de marcar gol e por vezes não têm aquela destreza de finalizar bem. E eu lembro-me de golos que marquei onde só dava um toque berrento. Eu dizia sempre aos meus jogadores, quando te apareces isolado com um jogador, com um guarda-redes, nunca amandes a bola a meia altura, porque o guarda-redes abre os braços e defende a bola. Finaliza sempre, renta a relva para o lado esquerdo ou para o lado direito, em função da tua posição. Portanto, eu dizia sempre isso aos meus jogadores. Marcou à volta de 300 golos, mas não era nada fácil porque havia grandes centrais na altura. Sei que havia um que era o Washington Alves, pai do Bruno Alves, também tu viste Humberto Coelho. No Leão, no verdadeiro Leão? Vi na RTP Memória, por isso eu. RTP Memória, o verdadeiro Leão. Viste essa reportagem? Vi, sim. Essa reportagem foi das melhores reportagens que fizeram sobre mim. Eu gostei muito também. Está no Facebook, né? No YouTube. No YouTube. E, mas portanto, qual foi o mais difícil de defrontar? Eu gostava de jogar muito contra o Humberto Coelho, porquê? Porque o Humberto Coelho era um senhor a jogar, era um senhor elegante, não desmarcava muito em cima, era um jogador mais livre. Até o Bastos Lopes é que nos marcava em cima. Mas o Humberto Coelho era elegante a jogar. E depois eu tive no Sporting grandes centrais também. O Laranjeira para mim foi um excelente central no meu tempo. Houve o Eurico, foi um bom central. O Xavier, com 18 anos, também era. Tive bons centrais dentro do meu clube. Mas agora tu falaste do Washington. Isto é dizer que, às vezes as pessoas dizem que o futebol antigamente era jogado a 10 a hora. É mentira. O futebol do meu tempo, se eu te mostrar os resumos que tenho aqui,
tu dizes assim, epá, isto é muito mais rápido o futebol nesta altura do que é agora. O futebol agora é mais tático, é mais posicional, vão mais à frente pela certa, e nós não, nós íamos, era sempre a andar, era sempre em movimento. Estás a perceber? Não havia esta organização que há, mas dava um espetáculo diferente, um espetáculo mais bonito, um espetáculo, isso não tenho dúvidas nenhumas. E quando quando tu me falaste do Washington, porque a gente ia para o de Varzim e não nos deixavam respirar. O Washington tombávamos, os árbitros não nos defendiam, os avançados, como defendem hoje. Sim. Os árbitros não defendiam. E, portanto, eu tive campos, porque eu joguei em campos pelados. Eu joguei em Vila do Conde num campo pelado que aquilo tinha pedrinha, aquilo era muito difícil até de nós nos aguentarmos em pé com pitões de borracha. E não era fácil. Portanto, eu acho que eu, sinceramente, em minha opinião, atendendo àquilo que eu passei, atendendo àquilo que eu vi nestes últimos anos, antigamente era muito mais difícil para os avançados do que é hoje. Falou há pouco desse futebol mais físico, às vezes. No Sporting também apanhou um futebol mais físico quando chegou o Jimmy Hagan, não foi? O Jimmy Hagan era uma coisa que eu nunca tinha passado na vida. O Jimmy Hagan era um homem sério, acima de tudo, era um homem sério, e nós, jogadores de futebol, gostamos das pessoas sérias. As pessoas que não olham ao Manuel Fernandes, não olham ao Jordão, não olham ao Keita, não olhavam a nomes. Quem não trabalhasse como ele queria, quem não jogasse como ele queria, é evidente que eles nunca tiravam a gente, mas tínhamos que dar o exemplo e dar o máximo. Agora, o Hagan foi um treinador que chegou, um inglês, que chegou ali e pôs-nos a correr, a subir bancadas, que a gente não estávamos habituados, com o jogador nos braços a subir as bancadas do estádio de Alvalade lá por trás da baliza, a correr à volta do estádio na calçada, a dar voltas. Era a pontualidade inglesa. Ele dava um apito às 10 horas, quem não fosse atrás dele tinha que o apanhar em sprint, estás a perceber? E portanto, mas lá está, nesse ano, o Sporting à 13ª jornada estava com 7 pontos de avanço do Benfica. Certo. À 13ª. E fomos a Setúbal, demos um massacre no Setúbal, e no último minuto um médio nosso faz um autogol e perdemos 1-0. E a partir daí aleijou-se o Keita, aleijei-me eu, só tínhamos miúdos no banco, era o Libânio e o Garcês, que era dos Júniors, e a equipa ainda ficou atrás do Benfica 9 pontos, no final. Portanto, aqueles 13 jogos a gente arrasou com tudo. Sentia aí esse respeito pelo Jimmy Hagan, um treinador já conceituado, tricampeão no Benfica até? Sim. Mas porquê é que havia nessa altura em Portugal alguma tradição, eu diria, de contratar técnicos estrangeiros? Jimmy Hagan, Malcolm Allison... Ingleses. Olha, eu sinceramente adorei trabalhar com treinadores ingleses. Embora fosse um treinador inglês que me pôs na rua do Sporting, mas adorei Toshak, um excelente treinador. Chegou ao Real Madrid, depois do Sporting chegou ao Real Madrid. O Alisson, extraordinário, fabuloso, só para a frente, a jogar para a frente. E o Jimmy Hagan era aquilo que era igual para todos. Ali, quem não trabalhasse não jogava. E portanto, o jogador de futebol gosta disto. A maioria dos jogadores de futebol vem de origens humildes. E gostam de seriedade, gostam de pessoas honestas, pessoas que não têm nenhum truques para nós, estás a perceber? Nós gostamos das pessoas frontais e que digam as coisas como deve ser. E fala-me um pouco da dupla que fez com o seu grande amigo, Rui Jordão. Havia uma química, não é? No ataque. O Jordão chegou... Eu cheguei ao Sporting em 75, 76... E o Jordão chegou ao Sporting em 77, 78, 2 anos depois. Eu estava lá já e o Jordão, o Jordão não precisava de apresentações. Não é? O Jordão chegou e
eu tirei, e tirou-me o número 9 das costas, que era o número que eu gostava, e o Jordão depois magoou-se. O Jordão chegou um bocadinho ali, o Jordão foi sempre um craque. E vendo o Saragossa lá um bocadinho, talvez, não, teve lá um problema com um colega, e pronto, e chegou ali ao Sporting e pá, o Jordão ao princípio estava muito era introvertido, não se abria connosco. Eu, na altura, ainda não era capitão de equipa, mas depois, no ano seguinte, já fui, ou 2 anos depois, fui capitão de equipa e disse ao Rui, esta malta, isto é miúdos, também temos aqui, tínhamos muitos miúdos, pá, precisa do nosso apoio, nós precisamos nós é que precisamos de ajudar estes miúdos a crescerem e precisamos para ganharmos também alguma coisa. E ele começou a, eu depois, ele nesse ano partiu a perna e depois quando voltou, já foi na época seguinte, já era eu, mas o Jordão e eu fizemos coisas sem treinar, sem ser treinadas, aquilo não era treinado, ao contrário do que as pessoas possam pensar, há coisas no futebol que não são treinadas. Às vezes as pessoas dizem, olha um gol deste jogador, isto foi muito treino, não foi nada. A intuição faz com que nós, muitas vezes, fazemos coisas inesperadas, mas muitas vezes não são treinadas. Agora, é evidente que o treino é extremamente importante, acima de tudo, para a organização de jogo, e nós, nessa altura, eu e o Jordão, nós tínhamos uma coisa, nós jogávamos com vários treinadores, uma vez jogávamos lado a lado, outra vez jogava eu mais atrás e ele à frente, outra vez jogava ele mais atrás e eu à frente, e nós tínhamos ali um conhecimento profundo, um do outro, que não é por acaso que durante os 9 anos que jogámos juntos, eu fui das pessoas que dei mais assistências ao Jordão e o Jordão foi dos jogadores que mais assistências me deu a mim. Portanto, não foram os outros jogadores. Fomos nós que demos assistências um ao outro. Para aí veres que nós não jogámos só lá na frente. Nós muitas vezes fugimos para os flancos direito e flanco esquerdo para fazermos a tal assistência para um para o outro. E um tempo depois junta-se o António Oliveira e entrou muito bem nessa... Sim, muito bem. O António Oliveira como jogador é extraordinário. Ele foi a melhor época do Sporting dos últimos anos, em que ganhámos o campeonato, a taça e a supertaça. Portanto, ele a jogar futebol era diabólico. E nós os três tínhamos uma coisa, lá está. Nós, os três, se jogássemos hoje, criávamos muito problemas às defesas adversárias. Isto, colocando um pouco de parte a modéstia, sim, eu posso dizer que se nós jogássemos os três hoje, nós criávamos muitos problemas aos defesas adversárias. Porque muitas vezes havia treinadores que punham marcação homem a homem. E eu dizia para o jogador assim, pá, então, mas já não me larga, já estão aqui. E ele dizia, pá, ordens. Sabes o que é que nós fazíamos? Começávamos a fazer a girar. Eu dizia para o Jordão, vamos trocando. Eles andavam à nossa procura e nunca nos encontravam. E quando davam por elas já estavam com 2, 3 golos lá dentro. Estás a perceber? Portanto, e não era o treinador que nos dizia para fazer isto. Muitas vezes éramos nós que combinávamos dentro do campo. Eu, o Oliveira e o Jordão. E essa época foi uma época extraordinária. O Jordão era o nosso melhor marcador e eu e o Oliveira fizemos muitos golos. Nós, por acaso tinha isso apontado, acho que os três fizemos 85% dos golos desse ano. O Jordão é que fez mais, porque o Jordão jogava mais na frente e o Jordão era um jogador fabuloso. O Jordão, eu acho que foi dos melhores jogadores que o Sporting, que esteve no Sporting durante toda a história do Sporting. E o Sporting realmente nesse período era dominador, pelo menos espaços, mas porquê é que não conseguiram capitalizar depois esse domínio na Europa? Como, por exemplo, o Porto fez nessa altura? Nós nesse ano ganhávamos a Taça UEFA. Às vezes há pormenores que nós eliminámos a Southampton,
ganhamos a Southampton. Tínhamos eliminado uma equipa do Luxemburgo, eliminámos a Southampton e vamos jogar com o Neuchâtel Xamax, que é uma equipa muito mais fraca que a Southampton. E em casa, é aqueles dias que não entra a bola. Falhamos golos e ficou 0-0. E fomos lá, também massacramos e os gajos num canto marcam um gol, fazem 1-0, depois defenderam e fomos eliminados. Portanto, foi esse jogo, marcou-nos muito esse jogo. A seguir tivemos um 0 ou outro no campeonato, mas depois reagimos porque nós tínhamos muita qualidade, quer coletiva, quer individual, e de facto ganhamos esse campeonato com alguma tranquilidade. Felizmente para vocês, não é? Pois, foi o segundo, mas eu tive um campeonato antes com jogadores que não tinham o valor daqueles de 82 e nós ganhamos o campeonato com um querer, uma determinação que só as grandes equipas, os grandes grupos conseguem aquela conquista. Porque nós não tínhamos assim nomes sonantes. E o que é que aconteceu? Aconteceu que nós fomos discutir o título ao Porto. Se o Porto ganhasse era campeão. E eu disse, eles não ganham aqui nem que eles se matem. E há coisas que eu nem gosto de comentar, mas fizeram tudo para o Porto ganhar esse jogo e nós não deixámos. Anularam-nos golos, marcaram-nos penaltis que não eram penaltis. E nós dissemos, não, vamos aguentar. E aguentámos e empatámos. E nesse ano, em 15 jogos que tivemos em casa, o campeonato era 30 equipas, era de 16 equipas, havia 15 jogos em casa e 15 fora. Nos 15 jogos em casa, tivemos 15 vitórias. Isso dá logo meio caminho andado para ganhar o campeonato. Claro. Estava eu a dizer que esses anos então foram muito bons para si, mas a verdade é que, fazendo aqui um pequeno parênteses, não chegou, digamos, para a seleção. Sentiu alguma mágoa de não ter sido convocado para o Mundial de 86? E já agora, como é que viu o caso Saltilho do lado de fora? Então eu vou-te dizer uma coisa. Eu fui titular da seleção nos jogos quase todos, no apuramento para o Mundial de 78, na Argentina, em que o nosso grupo era Portugal, Polónia, Dinamarca, que a Polónia tinha uma grande equipa, Dinamarca e Chipre. E eu aí fui titular nos 6 jogos, disputei-os todos, e nos 6 jogos, em 6 jogos marquei 4 golos. Portanto, quando sou titular, também marco. Claro. Estás a perceber? E marquei 4 golos e fomos à Polónia. Nós perdemos com a Polónia no primeiro jogo em casa. No Porto, estava a chover torrencialmente, a bola nem andava e os polacos adaptaram-se melhor ao campo e tinham jogadores com grande cabedal e tinham qualidade, os latos e essas equipas, esses grandes jogadores. E depois perdemos 2-0. Entretanto, éramos para jogar com a Dinamarca 3 dias depois no Estado das Antas e o jogo passou para o Estado da Luz. E jogámos e tivemos que vir para cá. E depois ganhámos 1-0 a Dinamarca, eu marquei o gol. E depois fomos jogar ao Chipre. E falhei um penalti nesse jogo. E ganhámos 2-1. Marcou o Nené um gol e o outro já não me lembro quem foi. E depois vamos à Dinamarca a seguir. Ganhámos 4-2. Também fiz um gol. E fomos à Polónia discutir o apuramento. Mas Portugal não tinha força nenhuma na Europa. Ninguém conhecia Portugal na altura. E nós dissemos, vamos limpar estes gajos. A Polónia começou a ganhar 1-0, um canto direto do Dana, e a seguir uma jogada com o Chalana, o Chalana cruza e o gol, 1-1. Passava aí mais um bocado, faço eu o 2-1 e o árbitro anula fora de jogo e não estava fora de jogo. Portanto, Portugal não tinha força nenhuma. E nós íamos ao Mundial, éramos nós que íamos e não ia à Polónia se nós ganhássemos esse jogo. Portanto, e aí fui titular. Depois,
Umas vezes, a maioria das vezes fui mais suplente. É verdade, fui mais suplente. Sabes porquê? Porque eu tinha um grande orgulho em representar a Seleção Nacional. Quer fosse como suplente, quer fosse como titular. E havia colegas meus, quando sabiam que iam ser suplentes, doía-lhe aqui, doía-lhe ali, estás a perceber? E isso já não é isso não é de agora, isso já é de há muitos anos atrás. Mas eu sempre disponível para trabalhar na seleção. E não foi muito, mas ainda fui 31 vezes internacional lá, 8 vezes internacional de Esperança e 2 vezes internacional B. E marquei 7 golos. Mas nos 7 golos que marquei, joguei todos a titular. Curioso. É curioso, não é? Portanto, é isso. E a seleção foi isso. Do saltilho, como tu dizes, houve um aproveitamento de um selecionador que hoje já não está entre nós, que era o Torres, que era uma pessoa que eu me dava muito bem, de umas palavras que eu disse nesse ano do Mundial. Eu já tinha 35 anos e eu não sabia a época que ia ter, não é? E o que é que aconteceu? Aconteceu que primeiro jogo do campeonato, Sporting Penafiel, 6-0, ganhamos nós. Eu marquei 5 golos. Vou à televisão, os gajos queriam logo um gajo desse da televisão. Fui à televisão e a última pergunta que me fazem é: Manela, ainda está a pensar na seleção nacional? E eu muito honestamente e muito com a mais tranquilidade e seriedade disse: eu nunca digo que não há seleção, mas eu acho que está aí miúdos mais novos agora, já estão a aparecer miúdos mais novos e se calhar eles vão ter mais oportunidades até do que eu, se calhar. Não sabia que ia ter uma época como tive. Claro. Porque eu ganhei a bola de prata com 30 golos nesse ano. Marquei sempre golos. E depois eu, a meio da época, disse: não, eu acho que mereço ir à seleção. Se não, o selecionador não levar, é um problema dele. Entretanto, tenho um almoço em casa do Marinho, que era o adjunto do Torres, que é meu amigo, que jogou comigo no Sporting. E o Torres disse: mas eu lá, tu disseste aquilo. Eu não disse nada, alguém te explicou mal ou ouviram mal. Aquilo que eu disse foi que o Sporting, que como tinha 35 anos, se calhar já não estava à espera de não estava obcecado por ir à seleção, estás a perceber? Que é uma situação normal. Então vamos ver, deixa estar. Veio uma convocatória para um jogo particular, nunca me convocou. Porque depois houve outras forças, se calhar, que impediram e quiseram levar outros, mas isso já passou. Olha, o melhor disso tudo, sabes o que foi? Foi que o Sporting, sentindo a injustiça, perguntou-me: tu queres ir ao México assistir ao Mundial do México? A gente paga tudo. Pago? Então vou. Olha, vou ao maluco. Pagaram-me tudo, hotéis, passagens. Fiz 15 dias de praia no México espetacular. E vi o primeiro jogo do Mundial, que foi a Itália com a Bulgária, foi a abertura. Vi Portugal com a Polónia, que ganhámos 1-0. Depois, não, Portugal com a Inglaterra, ganhámos 1-0. Depois, Portugal-Polónia, já não quis ficar porque aquilo não havia praia ali. Apanhei um avião e fui para a praia, que era onde era o último jogo. Fui para a praia, estive lá 15 diazinhos, vi o último jogo com Marrocos em Guadalajara. E passei 15 dias maravilhosos e houve aqueles problemas todos, como tu sabes, em Saltilho. Isso nem vale a pena explicar porque eu não estava lá, nem sei. Agora, convivi com o Eusébio, o meu grande amigo Eusébio, convivi com ele ali vários, porque ele estava no mesmo hotel que eu, e pronto. E foi assim. Mas como é que era o ambiente entre os jogadores antes de... Eu não sei. Mas antes, os anos anteriores ao caso de Saltilho, fala-se que havia uma divisão entre os clubes. Sentia isso, não? No futebol
é evidente que se eu tivesse jogadores do Sporting ou alguns do Benfica que tinha mais relação, se calhar juntava-me a eles. No futebol acontece, os do Porto se calhar juntavam-se mais uns aos outros, mas isso não influía nada o rendimento da equipa, nem influía no jogo, sem problemas nenhum disso. Isso não, isso acho que nem. Eu penso que nunca senti que num jogo fosse prejudicado por ser do Sporting ou outro do Porto ou outro do Benfica. Isso eu penso que nunca existiu. Muito bem. Voltando ao Sporting, na sua última época de Leão ao Peito, dá-se um jogo memorável, não é? Pois foi. O 7-1 ao Benfica. Foram 4 golos, mas contra o rival sabe sempre melhor, não é? Sabe, então mas isso é Sporting ou Benfica Sporting, quer queiramos, quer não, é sempre o melhor jogo do ano, independentemente da posição de cada um. Os sportinguistas e os benfiquistas revêem-se muito num jogo destes. E muitas vezes o campo até nem está. O jogo até pode não ser muito importante, mas os campos estavam sempre cheios de gente a ver este jogo. Porque é um jogo único. E uma coisa, nunca ninguém sabe o que é que vai acontecer num jogo desta natureza. Seja em Alvalade ou na Luz. Muitas vezes, quando se pensa que o Benfica está melhor, o Sporting ganha, e quando se vê que o Sporting está melhor, o Benfica ganha. Isso nunca se sabe o que é que acontece num jogo desse. Agora, estes jogos resolvem-se muito pelos valores individuais, muitas vezes, porque é um jogo que normalmente é sempre amarrado taticamente e resolve-se bastante por um lance genial de um jogador ou de outro jogador, ou até em tabelas no ataque, e eu acho que é o que acontece muitas vezes neste jogo. Do outro lado do campo estava um grande amigo seu, António Oliveira, central. Pois foi. Creio que ele não me vai levar a mal em confidência. Eu já tive a oportunidade de o entrevistar e ele disse estas palavras sobre si. O Manuel Fernandes é aqui de Sarilhos, tal como eu. Conhecemos há muitos anos e nos clubes por onde passei não assinava contratos nem nada sem me aconselhar com o Manel. Mesmo como jogador, o Manuel Fernandes era o meu conselheiro. Palavras maiores. Oliveira é aqui de Sarilhos. Somos genuínos. Nós somos genuínos de Sarilhos pequenos. E é evidente que ele teve o trajeto dele, teve na Madeira, teve em Aveiro. Em Aveiro cheguei-me a encontrar muitas vezes com ele, até porque eu estive lá a treinar ao Varense, também é de Aveiro, e algumas vezes encontrar. Mas pronto, mas tivemos sempre contactos. Antigamente não havia os telemóveis como há hoje, né? Havia aqueles matacões. E o contacto não era constante, mas tivemos sempre um relacionamento. E uma coisa que uma vez eu lembro-me de lhe ter dito, quando terminares a tua carreira de jogador, fala comigo, eu depois eu ponho-te como meu adjunto. E tivemos 10 anos juntos como adjunto. Eu a treinador principal, subimos Santa Clara 2 vezes e meia, subimos o Campo Mairense, primeiro o Campo Mairense, foi a primeira subida, Santa Clara, e depois o Penafiel. E o Santa Clara subi 2 vezes e meia, porque houve um ano em que deixámos o Santa Clara em primeiro lugar, quando viemos para o Sporting. Deixámos o Santa Clara em primeiro lugar, e depois o Carlos Manuel acabou por subir, pegar na equipa e subir. Já lá vamos aprofundar melhor essas subidas, mas quando termina a carreira, ainda antes de terminar, fica na função de jogador-treinador. Aquilo foi assim. Eu estava no Vitória de Setúbal, era jogador, tinha mais um ano de contrato ainda. Assinei por 2 anos com o Vitória. E as coisas correram bem, estávamos a fazer uma boa época. Mas eu depois tive uma lesão, depois fui com o Sporting, olha, levei uma cabeçada, tive que ser operado ao malar. E depois já para começar, com 36, já tinha 36 anos. Já estava, quando se para muito tempo, e o que é que aconteceu? As coisas não estavam a correr bem ao Alisson,
Eu, por acaso, tinha ido com o Fernando Oliveira ver um jogador e que ele levava-me com ele. E, o Vitória faltava 4 jornadas para o fim. E o Vitória perdeu com o Salgueiros em casa. E o Fernando Oliveira, vinhamos de viagem e ele disse: "Pá, o Alisson vai embora. Vai embora, pá. Então o homem está a fazer um campeonato tranquilo, oitavo lugar. Está bem, então agora vai embora agora a 4 jogos do fim. Não, já não aguento mais. E és tu que vais ser o treinador." Eu? Epá, eu para o ano ou para o outro ainda tenho mais um ano como jogador. Não. Ou queres ou não queres, não vais tu, vai outro. Eu disse: "Epá, eu, em vez de esperar de jogar mais um ano, disse: então sou eu, então pronto, se é assim, eu gosto muito do Alisson, eu gostava muito do Alisson. Se é assim, se está já decidido, então fiquei estes 4 jogos como treinador-jogador, mas não joguei. Eu estava no banco e só joguei no último jogo para me despedir dos adeptos do Vitória de Setúbal. Aí joguei de início e depois saí a meio do jogo para a ovação, para o despedimento do jogador. Os 3 jogos não joguei. Setúbal foi pela proximidade da casa, Sarilhos, ou porque escolheu Setúbal para treinar? Não. O Setúbal tinha um presidente que foi meu colega na CUF, como jogador, foi meu treinador e foi meu dirigente, Fernando Oliveira. E eu tinha uma relação fantástica com ele. E ele, depois de ver as declarações do treinador que estava no Sporting na altura, ele, perspicaz como é, não me forçou, disse-me: "Pá, então estás a aturar esse gajo aí, está a dizer que não vai contar contigo e estás a aturar esse gajo." Deixa ver. Quando o gajo dá a segunda entrevista, eu digo assim: "Não." Telefonei para ele e disse: "Olha, aguenta aí que eu vou para aí." E assim foi. Acabei a minha carreira no Vitória. É evidente que eu gostava de acabar a minha carreira do Sporting, mas o Vitória tratou-me... Na altura o Vitória era um clube também a sério. Nesse ano era um clube a sério. É um clube com condições, um clube com massa. O Vitória tem massa, as pessoas adoram o Vitória. O Vitória não, as pessoas não são do Sporting, do Benfica, primeiro são do Vitória. Podem ter simpatia por Sporting, do Benfica ou por Porto, mas primeiro é o Vitória, e eu sentia isso. E de facto tive ali 3 anos, tive 2 anos como treinador, fiquei em 5º lugar uma vez e depois também saí a 4 jogos do fim da outra época, e estava em 5º lugar e o Vitória acabou por ficar em 7º. Já como treinador apanhou uma bela equipa, o seu amigo Rui Jordão, Cadete, Mesares, também Jean Pacheco depois na outra temporada. Mas... Zezinho, tinha o Zezinho, que foi meu colega também. Tinha uma equipa boa. Mas o que me despertou mais curiosidade foi ter descoberto o miúdo que depois se veio a tornar um dos melhores treinadores do mundo, não é? O José Mourinho. O Mourinho, eu era treinador dos séniores e ele estava a treinar os júniores. E eu, como ia muito ver os treinos dos júniores, até para conhecer os miúdos, para ver, e via o José Mourinho a trabalhar. E fiquei muito. E depois o José Mourinho orientava as reservas com um dos meus adjuntos, que era o Conhé. Orientava os jogos das reservas porque jogava metade das reservas e metade da equipa principal nesse campeonato de reservas. E eu falava com ele e de facto via que ele tinha uma forma de liderança muito boa, tinha métodos de trabalho espetaculares. E quando saí do Vitória apareceu-me logo o Estrela da Amadora e eu lembrei-me logo dele. Perguntei-lhe, ele sabia que ele era professor, dava aulas em Alhos Vedres. Eu perguntei: "Olha, eu vou para o Estrela da Amadora, eu sei que tu és professor, mas gostava de levar comigo." "Mas isto é para já." Não. Marimbou-se logo para a escola. Ele tinha tanta confiança nele. E portanto foi. E depois ele veio para o Sporting. Muito bem. Depois começa aí pouco depois a sua carreira de treinador, já mais consolidada, e há ali uma situação que eu achei bastante curiosa. Deixa o Vitória de Setúbal de uma primeira liga a certa altura, ou acaba por sair, e vai para um Santa Clara na segunda B.
sendo mais tarde campeão. Foi um passo que se revelou muito positivo. Sabes porquê que eu fiz isso? Eu nunca treinei a segunda vez. Mas eu estava numa situação de divórcio, diga. E apareceu-me o Portimonense, que era a segunda dor. O Portimonense queria. Mas eu, como tenho casa em Portimão há 40 anos, disse para o Portimão, prefiro estar lá sem nunca ter jogado no Portimonense, nem estar no Portimonense, porque senão estes gajos, pelo menos assim, toda a gente me respeita. Mas como eu estava num processo de divórcio, eu digo assim, então o melhor para mim é a segunda B. Já eu vou para lá. E fui. Fui em janeiro, para o 97, o Santa Clara estava em quarto ou quinto, ou que era, eu não me lembro bem, e depois subimos divisão. E no ano seguinte, na segunda Dora, fizemos uma equipa para não descer. Mas em março havia pediam-se a inscrever jogadores. Havia ali a última tranche de inscrição de jogadores. E eu disse, eu fui culpado. Porque eu depois sabia que ia sofrer na época seguinte. E eu disse para o diretor assim, pá, estamos em quinto lugar, pá. Então isto aqui, com mais 2 ou 3 jogadores agora em março, a gente pode tentar. E os gajos ficaram doidos. Eu disse, pá, então vamos tentar isso, vamos lá. Então diz lá o quê? Escolhi um jogador que eu conhecia, um húngaro, internacional húngaro, que eu fui buscar para o Santa Clara, para o Campo Mairense. Escolhi mais um ponta-lança do Chaves. E chegamos ao último jogo. Santa Clara Aves. Quem ganhasse subia. Se ganhasse o Santa Clara, subia o Santa Clara. Se ganhasse o Aves, subia o Aves. O empate era em função do outro resultado. E assim foi. E subimos nesse ano. Para lá do que fez para os clubes é o que fez para as regiões, não é? Açores e também no Alentejo. Logicamente, eu pus os Açores pela primeira vez na primeira divisão nacional e pus Campo Maior, mas Campo Maior o Campo Maior tinha umas condições extraordinárias. A família Nabeiro foi algo que me encantou e são pessoas do melhor que eu conheci na minha vida. Vi numa entrevista que se sente desiludido nos 3 últimos anos de treinador, quando eu vi a entrevista. Porquê? O mundo do futebol não respeita uma glória, que no fundo é. Não, uma glória é todas as pessoas que estão no futebol. É fácil. Eu abandonei o futebol com 60 anos e ainda tinha muito para dar como treinador. Mas depois de subir o Penafiel, eu subi o Penafiel. No ano seguinte, vamos para a primeira divisão. Eu nas férias gosto de estar com os dirigentes, a preparar a época, a dizer os jogadores que preciso. Nada, desapareceu tudo. Não tive ninguém para falar. Eu assim, também não há ninguém para falar. Quando cheguei para começar a época, eu disse, então vou de férias, vou-me embora de férias. Quando cheguei para começar a época, já tinha alguns 6 ou 7 jogadores contratados. Das segundas divisões, eu disse, pá, então isto é assim, pá, não. Eles fogem. Mas jogava aqui, que era só ali. Pá. Depois, vim-me embora, fiz 2 jogos e vim-me embora. Disse que não queria dinheiro nenhum deste ano, pago-me o prémio de subida e não quero dinheiro nenhum desta época, porque eu estive aqui 2 meses a trabalhar, mas não quero dinheiro. Fui-me embora. Depois tive 1 ano sem trabalhar e fui para Angola, tive 2 anos em Angola. E vou para Angola e encontro em Angola um presidente da União de Leiria. Em Angola. E o gajo, pá, tens que ir para Angola, pá. Tens que ir para a Leiria, pá, aquilo está muito mal. E estava em último lugar. Tens que ir para a Leiria, pá. Eu sei, pá. Não vou, pá. Presidente, estou aqui muito bem em Angola. Espetáculo, selinho, praia boa. As pessoas respeitam-me como treinador. Até me chamam professor, que eu não gosto cá de estatutos que eu não tenho. Chamam-me professor, respeita-me como tudo. Vou ficar aqui
já estou cá há um ano e isto é o meu segundo ano e quero cumprir o terceiro, que eu tinha 3 anos de contrato. E o gajo, nada mesmo. Ele esteve lá 15 dias em Angola. Passado uma semana, o Leiria perdeu em casa, não sei com quem. O gajo, tens que ir, pá, tens que ir. E eu digo assim, não vou, estou aqui muito bem. Sabes o que é? Quando cheguei lá em Angola, o diretor, mister, você tem que ir para Portugal. Então, tem que ir para Portugal para quê? Porque a gente chegou a acordo com... Ele pagou-me 50 mil dólares. É assim que vocês querem funcionar, então. Então pronto, se vocês querem eu vou para a minha terra, pronto. E vim, que eu não queria vir porque eu já o conhecia, estás a perceber? Estava em último lugar. O primeiro jogo, a gente perdeu com o Vizela em Vizela. Começou aos gritos na bola. O que é isso? Então foi-me buscar para isto. Esta equipa, estes jogadores, viu, perdemos o jogo nos últimos 20 minutos. Não têm força nem marcada. E estes gajos não faziam nada no treino. Nada. E então, havia uma paragem para as seleções, deixe-me preparar a equipa com tempo. Foi a 12ª jornada, fomos ao Olhanense, levávamos menos 15 pontos que o Olhanense. O Olhanense ia em primeiro. 15 ou mais, 20 pontos talvez. E eu disse aos jogadores, se nós não perdemos em Olhão, vamos subir divisão. E estávamos abaixo da linha de água para descer. Se nós não perdemos em Olhão, vamos subir divisão. E eu depois pago se vocês tiverem 3 vitórias seguidas, eu pago um almoço num restaurante à equipa toda. E assim foi. Olhão, um jogador expulso a meia hora do fim, nosso, e eles aguentaram-se nem leões. Ali já estavam bem fisicamente e empatámos 0-0 em Olhão. Eu cheguei ao balneário, olha só o que eu lhes digo, vamos subir divisão. Começámos ali, tumba. Lixaram-me um monte de dinheiro a ganhar 3 jogos. Chegou à medida que os jogos... Quando o Olhanense foi lá à segunda volta, sabes qual foi o resultado? 5-1 ganhamos nós. Olhanense. Segunda volta, já na segunda volta. E depois, na última volta, no último jogo fomos a ver, estávamos a ganhar 3-0 e os gajos ainda fizeram 3-2, foi complicado e subimos de divisão. Fizemos a festa, vamos para a época seguinte. Mas aí fiquei com uma estrutura boa da época. Fui buscar mais 2 ou 3 jogadores e fiquei com uma estrutura boa da época anterior. Desapareceu tudo, ninguém falava comigo. Olha, afinal isto agora é moda. E eu digo assim, deu-me um salário baixo, ofereceu-me um prémio de 300 mil euros. Eu digo assim, você, isto é dinheiro a mais, pá. Você está... É isso mesmo, se conseguir subir divisão, ele nunca me esperou que eu subisse divisão. E a gente fez um campeonato, estávamos a fazer um campeonato seguido. Só que para não pagar o prémio de subida, estava a pôr lá 2 diretores a lixar-me a cabeça, a dar cabo a perturbar-me, para ver se eu me ia embora. E eu estava a meio da tabela. Fizemos um jogo com o Benfica, do Benfica que foi campeão, com o Jesus, aquela equipa de Jesus. Um jogo, perdemos 2-1, mas foi um jogo de bola abaixo, bola acima. Para não pagar, pôs-lhe ali a massacrar. Fui jogar um jogo da taça. Um que estava lá a perturbar-me, estava sentado no banco, estávamos a jogar com uma equipa berlinense. E o berlinense fez 1-0. A gente fez 1-1 e depois o 2-1, um jogador, um canto que a gente treinava, e o gajo foi um jogador nosso que marcou ele. Foi autogol. Foi quem? Autogol. Eu não posso falar aqui, mas eu tratei-o mal e tudo. Tu querias que a gente perdesse, mas não perdemos. E então fui ter uma reunião com o presidente e disse-lhe, eu vou embora e o dinheiro do prémio de subida... Eu disse uma coisa que não posso dizer aqui, mas faça o que quiser dele, que eu não
não estou para o aturar mais nem assim, nem estes basculhos todos estão aqui à sua volta. O que mudaria no futebol português, então, seria Então, eventualmente... não, era isto. Hoje, eu acho que os treinadores hoje não têm. Os treinadores hoje não têm. Liberdade. Não, os treinadores hoje não escolhem os jogadores. É os modernistas, eu nem digo que está bem nem que está mal. Agora, eu desisti porque não aceitei as regras do jogo. Claro. Porque eu tive sempre de consciência tranquila que tudo o que fiz em termos de escolha de jogadores para as equipas foi sempre no bom sentido de fazer boas equipas e até dos clubes ganharem dinheiro. Comigo, eu aponto os jogadores todos que os clubes venderam e que fizeram bom dinheiro com os jogadores todos que eu contratei. Só isso, mais nada. Muito bem. Mesmo para terminarmos, sei que é atualmente comentador na televisão, não resisto em perguntar-lhe, é mais fácil jogar ou falar de futebol? Não, falar de futebol para mim é fácil. Agora, isto hoje, os comentários, eu agora estou na Sporting TV e estou tranquilo. Estou no meu clube, é evidente que não sou daqueles que estou ali a martelar só. Agora, defendo o clube com unhas e dentes, tenho que defender-se, mesmo que não estivesse na Sporting TV, eu defendo, porque é que não hei de defender na Sporting TV? Agora, não tenho duas palas que se o Sporting jogar mal, eu não vou dizer que o Sporting fez um grande jogo. Claro. Posso atenuar as coisas de uma forma diferente, mas não posso dizer que o Sporting fez um grande jogo. Agora, há uma coisa que o Sporting este ano está a fazer uma época extraordinária. E eu penso que o Sporting tem todas as condições com esta direção para estar muitos anos a lutar sempre pelo título. Que era uma coisa que não fazia há muitos anos, há 19. Raramente teve a lutar pelo título. Muito bem. Manuel Fernandes, muito obrigado. Foi um prazer falar consigo.